Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá, a equipe econômica do governo do presidente em exercício, Michel Temer, já foi anunciada. O déficit primário deixado pela administração da presidente afastada Dilma Rousseff é maior do que os 96,7 bilhões de reais previstos na revisão encaminhada ao Congresso. E as estimativas já chegam a 120 bilhões. Mas esse número pode aumentar se as contas de empresas estatais e fundos de pensão forem incluídos. O Brasil em Debate convidou para discutir esse assunto os deputados Everton Rocha, do Maranhão, líder do PDT, e Joaquim Passarinho, do Pará, vice-líder do PSD. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Bom, deputados, obrigada pela presença dos senhores aqui. Então, essa equipe econômica, liderada pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central do governo do presidente Lula, vai ter que lidar com esse déficit primário nas contas do governo, que se imagina agora já chegando a 120 bilhões. Deputado Joaquim Passarinho, como é que o senhor vê as primeiras medidas já anunciadas, como reforma da Previdência, estabelecer um teto para os gastos públicos, corte no número de ministérios, esse enxugamento na estrutura do governo federal? Bom, primeiro, queria agradecer o convite de estar aqui e dizer que o início foi um anúncio de uma equipe econômica, baseada e lastreada na figura do ministro Meirelles. Eu acho que isso já é um ponto positivo, sinaliza para o mercado. O ministro Delfim Neto sempre dizia que a economia ela se mexe também por expectativas. Então, quando você nomeia uma equipe econômica, que já sabe como essa equipe pensa, porque não são pessoas marinheiros de primeira viagem, são pessoas experimentadas na vida pública, você já dá sinalizações de para onde o governo vai. Então, eu acho que o presidente Temer acertou. Botou uma equipe competente, uma equipe que tem experiência, uma equipe que está mostrando e vou dizer, vai dar uma segurança ao mercado. Outras são as medidas que nós precisamos fazer. Primeiro, pensar que nós precisamos fazer o equilíbrio das contas. O governo tem que equilibrar. Nós não podemos continuar gastando mais do que arrecada. Mas, para isso, nós não precisamos ter a fórmula antiga. A fórmula que a gente vê ao longo dos anos, quando o ministro da Economia chega, fala sempre em aumento de imposto. Porque se eu estou gastando mais do que arrecado, eu quero arrecadar mais. E nós temos que ir ao inverso. Nós temos que gastar melhor e menos. Então, também são outras medidas já anunciadas. A diminuição de algumas vagas de cargos em comissão, a diminuição de ministérios, e nós precisamos ir muito além do que isso. Nós precisamos gastar menos e mais eficiente na máquina como um todo, não só nos programas, não só, inclusive em custos básicos como energia, passagens aéreas, cartão corporativo, enfim. Antes de nós propormos qualquer tipo de mudança à população, nós precisamos, no governo, fazer o dever de casa. O governo precisa mostrar que, se ele vai pedir algum sacrifício para a população, ele primeiro tem que fazer o seu sacrifício. Enxugar em casa. Enxugar dentro de casa. A presidente Dilma tinha falado num enxugamento de 3 ministérios, depois com alguns cargos, e no final não ficamos nem a 200 cargos diminuídos. E os ministérios não acabaram, incorporaram. E você acabou tendo uma diminuição muito, muito pífia do que seria um enxugamento previsto naquela época. A ideia inicial da equipe é reduzir 4 lógico, mil. Até porque nós falamos de outros projetos, estamos falando de Previdência, mas isso não é um consenso na base do governo atual. O governo não tem uma base sólida em alguns pontos. Nem do governo em exercício, nem do governo afastado. Lógico. Quer dizer, o presidente Temer, quem votou a favor do afastamento da presidente, o presidente Temer não foi uma escolha pessoal de ninguém, foi uma escolha constitucional. Né? E muitos partidos como o meu defendem a não aumento da carga tributária. O país não aguenta mais. Então, mesmo que o ministro possa estar falando uma eventual CPMF, nós do PSD, inclusive, já avisamos ao ministro e defendemos que o governo retire a CPMF do Congresso. Para mostrar que não está propondo aumento de imposto. Obrigada, deputado Joaquim Passarinho. Deputado Everton Rocha, bom, o senhor foi contra a admissibilidade do processo de impeachment, passou, a presidente Dilma Rousseff foi afastada, o processo está sendo encaminhado no Senado Federal. Agora, qual a avaliação que o senhor faz, então, dessas primeiras medidas, das primeiras escolhas do presidente em exercício, Michel Temer?
Primeiro, cumprimentar você, Fabiana, deputado Joaquim Passarim, todos os telespectadores da TV Câmara, ouvintes da Rádio Câmara e todos os que estão retransmitindo a esse programa. Nós vivemos um momento muito difícil da política nacional e isso aqui não é novidade, todos já sabem. O que fazer para resolver o problema? Nós temos a disputa política e essa disputa política ela é permanente e ela não aconteceu aqui no processo do impeachment. É uma disputa que veio da eleição. Em 2014, quando a chapa derrotada, terminando logo a eleição, a chapa derrotada do PSDB, ela já foi logo para a Justiça pedir a anulação, a recontagem, questionou o processo e de lá para cá, de forma muito competente e por erros gravíssimos que aconteceram no governo comandado pela presidente Dilma, se deu aí esse processo e se deu esse desfecho, um desfecho traumático. Né? Ninguém quer enfrentar um processo, ninguém quer passar por um processo desse como nós estamos passando hoje no país. Né? Não tem vencido e não tem vencedor nessa discussão. Não, tem 11 milhões de desempregados. O que tem hoje são 11 milhões de desempregados e uma situação preocupante, porque o próprio atual ministro diz que a possibilidade real de se chegar próximo de 14 milhões até o final do ano, ela existe e é real. Então, e o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que se não houver cortes, há a possibilidade real de não haver recursos, a exemplo do que houve em alguns estados, né, de não haver recursos para pagar folha de pagamento do governo federal. E é tão sério que eu já tenho dito que chegando em dezembro, governadores e prefeitos que estiverem pagando a folha de servidores em dia, já pode ser considerado um bom gestor. Conseguiu pagar em dia dezembro e o 13º, ele já vai ser um grande gestor. Mas pagar dezembro está bom, né? 13º as pessoas não estão nem... Esse aí já vai ser o ótimo gestor. Então, qual é o grande desafio dessa equipe econômica? Primeiro, nós, o PDT, o PSD fazia parte do governo anterior e vários outros partidos que faziam parte da base de apoio do governo, que deu sustentação ao governo da presidente Dilma, nós éramos fortes críticos da política econômica. Em nenhum momento nós arredamos essa crítica propositiva à política econômica, porque nós entendemos que, da maneira que estava sendo feito, não ia resolver o problema. Então, claro que nós vamos torcer e vamos contribuir o máximo possível para que dê certo essa política. Agora, a gente fica preocupado e é importante porque ainda está em início, e no início você ainda pode arrumar muita coisa. Por exemplo, será se foi correto a dar esse discurso para a rua de que a gente está diminuindo, o Estado brasileiro está diminuindo a sua máquina, enxugando ela, para dar exemplo. Mas esse enxugar, você tem que ter um certo cuidado, porque a questão não é apenas numérica, e sim as necessárias para o país funcionar. E aí você vai desde a política social até a fiscal. Exemplo, foi correto extinguir o Ministério da Cultura? Unificar ele com o Ministério da Educação, isso foi um avanço ou foi um retrocesso? O Ministério da Previdência com o da Fazenda. Na hora que você tira um ministério específico que é da Previdência Social e traz para a pasta fiscal, com o olhar fazendário, o olhar fiscal, isso dá um certo receio. A gente fica preocupado, porque o grande problema hoje da Previdência, ele não pode ser visto como apenas um prejuízo para o Estado brasileiro. A gente tem que se lembrar que os nossos aposentados são cidadãos brasileiros, trabalhadores que contribuíram para o país. Então, eles precisam ter uma segurança na sua velhice ali, no momento que você está na inativa. Então, as propostas que estão sendo pensadas para vir para cá para o Congresso, ela precisa realmente ser bem discutida, porque houve toda uma propaganda lá na rua, um pato bem grande amarelo, dizendo assim, não vou pagar o pato. Então, esse pato, disseram lá que a CPMF não podia ser criada, não se poderia ter novos impostos, não se poderia descontinuar as conquistas, né, se tirar as conquistas dos nossos trabalhadores. Então, não pode precarizar de forma alguma a conquista que os trabalhadores tiveram. Então, já se fala, e aí não sou eu, são os jornais que estão anunciando, que já se pensa em desvincular a valorização real do ganho do salário mínimo para o aposentado. E isso assim, um retrocesso grande, porque a gente precisa fazer a reforma da Previdência, sempre dissemos isso.
Acontece que o governo anterior não teve força para fazer. Agora, acontece também que a reforma da Previdência, se for feita, assim, vários parlamentares já se manifestaram que só aceitam alterações para quem entrar no mercado de trabalho a partir de agora, não afetando quem já está. E isso só teria impacto, desculpe, deputado, mas só teria impacto para daqui a 30, 40 anos. Mas a conta não fecha, esse que é o problema. Desde o início a gente sempre falou aqui na casa que vamos ter que encarar esse problema. Ou é agora, nesse governo transitório, ou é no próximo governo que vai vir, mas vai ter que encarar. Eu não sou contrário. A única coisa, eu queria passar para o deputado Joaquim Passarinho, mas só a única coisa é que essa é uma medida que vai ter impacto, é necessária, vai ter impacto daqui a 30, 40 anos, mas ela não alivia o déficit primário agora. Assim como, por exemplo, a situação das empresas, dos fundos de pensão das empresas estatais, que estão, como a CPI dos fundos de pensão mostrou, com um problema que será pago pelos funcionários, né? Que vão ter que aportar 58 bilhões, isso. A União e funcionários. Como é que o senhor vê essa situação? Eu queria, assim, nessa área da Previdência, é algo que nós estamos falando, segundo já vi algumas entrevistas, desde 94 se discute a real necessidade de fazer uma reforma na Previdência. E se critica que se tivesse sido feita lá em 94, hoje nós não estaríamos com esse problema. Mas todos os partidos concordam. Lógico, cada um vê de alguma forma. Eu acho que o governo deu um passo importante. Antes de mandar para o Congresso, antes de enviar qualquer tipo de proposta, chamou as centrais sindicais, está chamando ao debate. Mas a CUT não foi. Não foi, mas foi convidada. Eu acho que nós precisamos fazer um grande debate. Eu vou dizer, os aposentados são algo muito caro para todos nós, de todos os partidos. Agora, nós precisamos fechar essa conta e nós precisamos ter essa responsabilidade. Lógico, num debate amplo com a sociedade, eu acho que tudo que vier, hoje em dia, imposto de cima para baixo, não vai passar. Independente de base política, em vez de base de apoio. Se for imposto, não vai passar. Então, nós temos que ter esse debate. Acho que o governo deu essa linha, chamou, não mandou nada novo para cá ainda. Tá? Está abrindo o debate, se abriu um colégio de debate sobre isso, né? E que nós vamos ter que enfrentar. Né? Essa conta, se ficar só para depois, para daqui a 30 anos, não sei se o Brasil aguenta. Mas qual é a forma de fazer? Isso tem que ser debatido, tem que ser analisado entre as centrais, entre o governo e entre os parlamentares. Eu acho que o grande mote é esse, a gente tentar, não unanimidade que não vai ter, mas se a gente conseguir uma maioria, né, isso conversado antes, nós precisamos fazer. Os fundos de pensões são outras, né? Nós precisamos parar de usar o fundo de pensões de forma política. Né? Os fundos de pensões que eram a grande garantia dos funcionários das estatais. Antigamente você tinha orgulho de ser funcionário de uma estatal. Né, como Correio, como Caixa, você tinha um futuro garantido. Hoje não tem mais, porque se usou o dinheiro dos fundos politicamente. Se usou para tapar buracos, ou para fazer investimentos indevidos, onde não deveria se fazer. Então, eu acho que a grande mote do governo pode fazer, contando que é um governo interino, que o julgamento da presidente ainda vai ser feito, e uma das coisas mais importantes que eu ouvi do presidente Temer é dizer que não é candidato à reeleição. Isto é algo fundamental para que a gente possa evoluir, porque há uma tendência natural quando você vai disputar uma reeleição e não enfrentar problemas que tragam decisões impopulares, porque você tem uma eleição. Na hora que ele se posiciona que não vai disputar essa reeleição, você dá uma tranquilidade para o governo fazer o que é necessário, que precisa ser feito para que a gente possa ajustar as contas do país, porque senão quem vai pagar não são aqueles 11 milhões de desempregados. Porque são aqueles que ainda estão empregados. Sim, eu digo que são mais, porque nós falamos de carteira assinada. Ele está no Maranhão, eu sou do Pará. Nós falamos de renda. As pessoas não perderam só emprego, perderam suas rendas. São pessoas que não têm trabalho, não têm emprego formal, não têm carteira assinada, mas trabalham na economia informal, que é muito forte no nosso estado mais pobres. Então, se você for entrar na economia informal, que você não tem dados, você vai para quantos milhões de pessoas sem renda? Eu não gosto de falar de emprego, eu gosto de falar de renda, porque muitas das pessoas não têm um emprego formal, mas têm a sua renda, tem seu negocinho próprio, tem essa coisa. Quem não passa em qualquer lugar, loja comercial ou qualquer feira e não vê uma coisa fechada? Quantas e quantas pessoas ali que não tinham, às vezes, empresas familiares, que não têm carteira assinada, mas são as famílias que trabalham ali, que estão sem sua renda. Então, a nossa preocupação é essa, é conseguir que o governo possa, assim, independente de tudo que se falar, o governo tem um grande e importante
o sinal que tem que se dar agora é parar com essa sangria nos empregos e que a economia possa voltar a crescer. Me permite só completar? Permito dentro de alguns instantes, deputado Everton Rocha, porque a gente vai precisar fazer um rápido intervalo. O Brasil em Debate volta dentro de instantes, não saia daí. Estamos de volta com o Brasil em Debate, hoje discutindo a política econômica do governo do presidente em exercício, Michel Temer. Eu sou Fabiana Mello e converso com os deputados Everton Rocha, do Maranhão, líder do PDT, e Joaquim Passarinho, do Pará, vice-líder do PSD. Deputado Everton Rocha, peço desculpas por ter interrompido o senhor ao final do primeiro bloco, então passo a palavra para o senhor. E querendo adicionar a questão, como o deputado Joaquim Passarinho levantou, o presidente em exercício convidou as centrais sindicais para discutir a questão da reforma da Previdência. A CUT não compareceu por não considerar legítimo o governo do presidente em exercício e servidores públicos, funcionários da cultura também resistiram à presença do ministro da Educação e Cultura por serem contrários à fusão dos dois ministérios, como o senhor mencionou anteriormente também. O senhor acredita que essa resistência, a visão de que o processo não é legítimo, apesar da manifestação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, do ministro Toffoli, na posse do ministro Gilmar Mendes no Tribunal Superior Eleitoral, pode atrapalhar? Olha, eu queria só, antes de responder a pergunta, completar a questão da Previdência e dizer assim, não dá tempo, e aí daqui 30, 40 anos já explodiu a bomba, porque pesquisas e de projeção foram feitas e anunciadas. Várias vezes eu inclusive, tive a oportunidade de fazer esse comentário. Pela própria presidente Dilma Rousseff no início do ano aqui então, no Congresso. Em 2050, a nossa população adulta ela vai ter aumentado 1,7%. E a população idosa, acima de 65 anos, ela vai aumentar 200%. Então, essa conta não fecha. Nós vamos ter mais aposentados, mais idosos no Brasil do que adultos. Então, óbvio que vai ter que ser feito agora. É para ontem essa discussão da Previdência, porque senão, na hora que ela explodir, aí não tem reforma que resolva mais o problema. E completando a questão do Maranhão e do Pará e dos estados pobres do Brasil, que vivem não só da criatividade, porque eu digo que o nosso povo é criativo, é o agricultor rural, é o trabalhador ali da ponta, altivo, que se vira para se sustentar a sua família. Eles têm hoje, eu costumo dizer que nos municípios pobres dessas regiões, hoje a sua grande vocação econômica são os programas sociais. Então a gente não pode deixar de ter esse olhar social para a inclusão desses milhões de brasileiros que estão incluídos hoje dentro de ações que fizeram com que eles voltassem a ter o direito de pelo menos a comer, né? Direito a acesso à comida, coisa que não se tinha algumas décadas atrás. A questão das centrais sindicais e da posição dos partidos que não participaram e que denunciaram, né, de forma muito forte esse processo todo, a gente precisa ter, e aí eu vou provocar, temos que provocar algumas reuniões e alguns encontros para se definir qual vai ser os passos que vão ser dados daqui para frente. Porque não podemos também, e aí o PDT tem essa responsabilidade e a gente tem essa visão de que nós não vamos fazer uma oposição por fazer. Nós não temos condição de ser oposição a tudo e a todos, né? Quanto pior, melhor. Não dá para fazer oposição, porque para nós isso é muito perigoso. Nós estamos numa situação que não é de emergência, tá? É alerta total, é a vermelho total. São 12 milhões, quase 12 milhões de brasileiros que estão desempregados e podendo aumentar, né? Então, nós precisamos conversar. Então, nós denunciamos, não participamos. Agora, dialogar é a solução do problema. Então, eu acho que é um erro estratégico as centrais sindicais que não participaram do debate ficar por fora, porque amanhã, quando vier uma decisão,
aí vai simplesmente só ficar criticando e poderia ter dado uma contribuição. Às vezes, uma boa ideia você tira dos adversários. Quem sabe se a gente for para a mesa e ter lá, claro, as nossas posições, o próprio governo não vai poder ouvir e dizer, olha, isso aqui é bom, vamos aproveitar, aquilo ali não dá. E o que não for aproveitado e que nós não concordarmos, a casa está aqui para isso, o espaço é aberto para isso, para podermos fazer o bom debate e tentar se evitar avanços que sejam para nós retrocessos. Então, eu vou ser sempre o defensor do bom diálogo e fazer uma oposição responsável. Então, eu não digo nem palavra oposição, é uma postura de independência, né? Independência para criticar e para elogiar. Não dá para a gente só dizer, todo tempo lá apontando o dedo e ou questionar gritando a legitimidade. Porque não dá porque a gente já passou, né? Já passou. O processo foi vencido, né? E aí ou seja, durante esses 180 dias não dá para... Até julgar não dá, está lá e o presidente do Supremo Tribunal Federal que vai acompanhar o processo. Então, se foi errado, e nós achamos que foi errado e injusto o que foi feito, mas não dá para parar, né, o Brasil e só ficar dizendo, olha, está errado e está injusto, e aí o mundo não vai continuar. Então, a gente precisa ter aí, saber separar esse debate da política com o debate da ação pública, da política pública real, concreta, que precisa da gente aqui para acontecer. Obrigada, deputado Everton Rocha. Deputado Joaquim Passarinho, e na opinião do senhor, como o governo em exercício deve lidar, então, com essa disputa política, essa disputa que questiona a legitimidade do governo? Eu acho que o governo não tem mais que falar sobre isso. Eu acho que essa parte de legalidade, se é golpe ou não golpe, já foi toda ela passado. Quem está presidindo hoje o processo é o presidente Supremo. Se fosse golpe ou se fosse ilegal, o que é que o presidente Supremo está fazendo dentro da casa? Comandando o processo a partir de agora. Então, essa parte já está vencida, já está cansando. Nós não podemos ficar só nesse discurso fácil, que é um discurso talvez construído por um marketing, para destabilizar o novo governo. Mas desculpa, mas aí como o governo pode conseguir fazer isso se quando um ministro, por exemplo, vai a um prédio público, os servidores Olha, isso é natural, isso é reagem. democrático. Nós não podemos evitar reações. Nós não estamos aqui num governo, e nem a presidente Dilma, nem o presidente Lula evitaram manifestações que sempre ocorreram. Nós não podemos evitar isso. O governo não pode achar que ele é o dono da verdade. Vão ter insatisfeitos, vão ter pessoas que nós temos que, como eu disse, nós temos que respeitar o direito das pessoas de discordar. O governo tem que saber lidar com isso. Se não souber, não vai ser governo. Então, as pessoas não estão gostando, por exemplo, da fusão da parte da cultura. Tem muita gente ligada ao governo que também não gostou, mas não foi consultada por isso. Então, há uma decisão. Agora, o que é mais importante é que nós possamos fazer com que os programas funcionem. O Everton falou agora de programas sociais. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Vai se diminuir. Como vai se diminuir? Quantas novas habitações assinamos em 2015 e 2016? Nenhuma. Nenhuma novo conjunto, nenhum novo contrato foi feito há 1 ano e meio praticamente. Isso não é diminuir os programas sociais? Então, o que vai diminuir o programa social é a falta do dinheiro, é a falta de quem injetar o recurso no programa. Essa foi uma preocupação que um ficou clara, de fazer uma tentativa de mostrar que já havia sido reduzido. Você tem um ministério A, ou B ou C, se ele não tiver recurso, não adianta, ele vai ser um elefante branco. Nós precisamos ter recurso para colocar nesses programas. E isso só vai acontecer se nós dermos o salto na economia. Então, tudo que nós vamos falar em programas sociais, vamos falar em saúde, educação, nós vamos voltar para que o mercado, para que a economia, para que o país volte a crescer, gerar emprego e renda. Se nós não tivermos isso, não adianta ter ministério, nós não vamos ter os programas, porque não vai ter recurso para isso. Nós estamos em diversos lugares, o judiciário, por exemplo, nós vamos ter um debate lá no Pará, está tendo já, que o Tribunal do Trabalho diz que só tem recurso até setembro, outubro. Não fecha o ano. Os tribunais de justiça não estão fechando seus anos. Estão pedindo créditos suplementares. Isso vai tirar da onde? Do programa social? Então, nós temos que debater isso. Quer dizer, não há o problema. Assim, e a participação tem que ser de todos. O Web está colocando, o PDT não é oposição por oposição. Se for chamada para a mesa, senta. A CUT tinha que sentar na mesa. Está discutindo uma lei que vai mexer na aposentadoria. Como é que ela não vai participar disso? Como é que ela não vai participar disso? Se o Congresso votar em legítima lei, ela é lei. Legítima ou não, se eles considerem, vai ser lei. E quem vai pagar isso, ou quem vai sofrer as consequências que possa fazer, são os trabalhadores que ela representa. Hoje, se você for puxar, e aí tudo é questão de olhar. Os principais
ministérios que eram para ser tratados como principais para o Brasil que nós vivemos, porque assim, uma coisa é aqui em cima, outra coisa é lá na ponta. Hoje, as pequenas cidades já chegaram, infelizmente já chegou essa epidemia chamada crack. Estão acabando com as famílias brasileiras. Impressionante como a droga invadiu o Brasil e as mães, os pais não sabem mais o que fazer para tirar o seu filho desse mundo que leva seguramente ele à prisão ou até o cemitério. Então, isso quando também não destrói, né, todo o convívio e harmonia dentro dessas famílias. E você ter ministérios como educação e esporte, tá? E eu não estou falando desse governo, estou falando de todos os governos. Esses dois ministérios, esporte e cultura, que a educação ela é o pilar, ela é o mais importante, mas a esporte e a cultura deveria ser mais do que nunca fortalecidos, sempre, porque com ações fortes de políticas de cultura e de esporte, você dá a oportunidade, você oportuniza para que essa criança, esse adolescente, o jovem, ele tenha acesso. E todo jovem que tem acesso ao mundo cultural e acesso à atividade esportiva, ele seguramente é uma pessoa, um cidadão que vai ter condição de ser incluído. Ele incluído no mercado, ele está ajudando a gerir, ajudando a circular. A gente só tem mais um minuto para o programa, porque esse é um tema, rápido, né? Passa rápido, esse é um tema que a gente pode abordar numa próxima oportunidade, porque inclusive eu ia questionar o senhor se por acaso isso não deveria ser incluído dentro da educação integral, que é a grande proposta de se colocar as atividades esportivas dentro da escola. Ela né? é política intersetorial, ela não pode ser incluída, ela tem que ser fortalecida. E aí, intersetorialmente, você consegue fazer uma boa articulação. Por isso que eu estou dizendo que a gente tem que marcar um novo debate, deputados. A cultura dá um novo debate. Pois é. Inclusive, a questão da fusão de educação e cultura também. Mas eu queria, Fabiana, deixar assim, muito claro que o PDT não participou do processo, nós votamos contra o impedimento, porque não existia crime, não existe crime de responsabilidade imputada a presidente, como foi argumentado. Aí foi uma grande articulação política para se tirar ela do poder. Acontece que hoje tem um novo governo, esse governo vai trazer pautas para cá para dentro, que aí nós vamos debater ele de forma clara, colocar para você o que está acontecendo. Obrigada, deputado Everton. Deputado Joaquim Passarinho, só para encerrar. Só para encerrar, dizer a nossa participação aqui é sempre essa do debate, de aprimorar os debates. Nós estamos participando dessa base do governo, participamos também na votação, votamos a favor do impedimento, porque achamos que há crime, mas o maior crime de todos é o que está acontecendo no Brasil, e nós precisamos reverter isso. E nós precisamos ter esse debate, esse olhar, que a gente possa pensar na população e pensar no emprego, na geração de renda, principalmente, para que a gente possa, que esses programas sociais sejam realmente implementados, porque o Brasil precisa muito disso. E dizer que quem fizer oposição agora não está fazendo oposição ao governo Temer. Nós precisamos tirar o país do buraco. E é isso que nós estamos trabalhando e nós vamos conseguir, se Deus quiser. Deputados, muito obrigada mais uma vez pela presença aqui no Brasil em Debate. Eu conversei com os deputados Everton Rocha, do Maranhão, líder do PDT, e Joaquim Passarinho, do Pará, vice-líder do PSD. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode conferir novamente esta e as outras edições na internet, no endereço câmara.leg.br/Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello, espero você em uma outra oportunidade. Até lá.